Vou contar-vos a história dos que embarcaram no galeão grande São João quando saiu da Índia em princípios de fevereiro de 1552. Nos portos de Coulão e de Cochim recebeu um navio a pimenta com que devia de regressar a Portugal. Não se pode dizer que fosse muita, não passava, com efeito, de uma dúzia de milhares de quintais, mas a carga ficou ainda demasiada pelas outras mercadorias que se embarcaram. Foi este excesso nos carregamentos uma das grandes causas de tantos naufrágios. Junte-se o descuido na construção das naus e, no caso do São João, o péssimo estado em que se achavam as velas. Manuel de Sousa Sepúlveda capitaneava a nau e trazia a bordo sua mulher e 3 filhinhos. Embarcou também Pantaleão de Sá, cunhado de Manuel de Sousa. Partiram, pois, a 3 de fevereiro e atravessaram o Oceano Índico a leste da ilha de Madagascar, que se chamava então de São Lourenço. A 5 semanas da partida, a 11 de março, encontravam-se a 25 léguas, mais ou menos, do famoso Cabo da Boa Esperança. Saltou-lhes o vento na direção da proa, muitíssimo rijo, acompanhado de numerosos fuzis. Ao cair da noite, o capitão chamou o mestre e o piloto e perguntou-lhes que decisão tomar. Meteram de capa com o papa-figos, responderam eles, e aguardarem tempo menos ruim. Assim se fez, e, vindo arribando desta forma, já a uma centena de léguas do cabo virou-se-lhes o vento. Já a uma centena de léguas do cabo virou-se-lhes o vento para leste-nordeste, mais forte ainda, obrigando-os a correr outra vez para sudoeste. O mar, feito do poente até então, era batido agora do levante e tornou-se tão grosso e desencontrado que a cada balanço que o galeão tomava parecia que as vagas o meteriam no fundo. Desta maneira se passaram 3 dias. Ao cabo deles, o vento acalmou. O mar, porém, ficou tão revolto e tanto trabalhou a nau que 3 machos do leme se perderam então. O carpinteiro, quando deu pela perda, comunicou o facto em segredo ao mestre. Este, como bom oficial e bom homem que era, recomendou que o não dissesse ao capitão da nau nem a nenhuma das pessoas que vinham a bordo, para evitar o alvoroço e o terror. Salvou ao leste-sudoeste outra vez o vento. Saltou ao leste-sudoeste outra vez o vento e cresceu com ele o temporal. Deixou o navio de obedecer ao leme e pôs-se de ló. Nisto, viram rasgar-se toda a vela grande e voar pelos ares. Acudiu a gente a tomar o traquete. Não estava ainda tomada a vela quando se atravessou a nau aos vagalhões enormes e recebeu a fúria de 3 mares grossíssimos que arrebentaram as enxárcias de bom bordo. Lançou-se mão de viradores para com eles se fazerem uns brandais. Vendo, porém, que era impossível, decidiram cortar o mastro grande. Já estavam os homens de machado em punho, quando, com a força do vento, estourou o mastro. Tudo saltou por estibordo: mastro, gávea, aparelho, enxárcia. Cortaram esta e o aparelho, e tudo de cambulhada se foi para o mar. Sobre o pé do mastro que lhes ficara, armaram um mastarel com um pedaço de antena, e do outro pedaço fizeram verga que guarneceram com tiras de velas velhas. Pouco depois, levou-lhes a ventania essa mesma vela, e em breve o galeão se atravessou outra vez. Nesta situação se encontravam eles, quando se lhes quebrou o leme pelo meio. Já a água do mar invadira tudo. O mastro do traquete, com os grandes balanços de um bordo a outro, punha a nau em risco de se lhe abrir o casco, e pareceu-lhes que o melhor era cortá-lo. A isso se dispunham, quando deu nele um tão grande mar que o quebrou logo pelos tamboretes e o lançou também para o meio das ondas, com o único trabalho de lhe cortarem a enxárcia. Sem mastros e sem leme, iam impelidos na direção da terra,
de que estariam distantes umas 15 léguas. Lançaram-se, então, a construir um leme de fortuna e de alguma roupa fizeram velas, com que se dirigissem a Moçambique. Nesses cuidados se gastaram 10 dias. Acabado o leme, quiseram metê-lo. Não serviu, porém, porque não tinha as dimensões que lhe cumpriam. Manuel de Sousa, como já se achassem bem perto da terra, tomou o parecer dos oficiais. Aconselharam estes que se deixassem ir, até se encontrarem com 10 braços de fundo, com esse fundo ancorasse a nau, para lançarem o batel e desembarcarem. Entretanto, arriaram uma manchua com alguns homens para irem explorar ao longo da costa e a escolher o sítio para o desembarque. Já perto da terra, lançaram o prumo. Acharam aí ainda muito fundo e deixaram-se ir. Regressaram finalmente os da manchua, informando haver perto uma boa praia. Tudo mais era rocha a pique, onde se não via modo de salvação. Trataram, pois, de fazer navegar o galeão para o sítio indicado pelos da Manchua, com os remédios de velas que haviam feito. Quando chegaram, lançaram prumo e viram que tinha um fundo de 7 braças. Largaram uma âncora nesse fundo e guarneceram os aparelhos para arriarem o batel, com o qual portaram, na direção da costa, uma segunda âncora. Já a Manchura conduzira para a praia Manuel de Sousa, sua mulher e filhos, e uma 30 de pessoas mais, não sem se virar e se afogarem algumas. Quando o vento e o mar cresceram tanto que impeliram o galeão para cima da terra, a tempo que já esta estava próxima, embarcaram no batel o piloto, o mestre e cerca de 40 dos passageiros. Tão grossas rolavam então as ondas, todavia, que despedaçaram o batel de encontro à praia, sem, no entanto, morrer alguém. Ficaram a bordo umas 500 pessoas, das quais 200 portugueses e 300 escravos. Trataram então de largar a amarra para se irem assim aproximando da terra. A quilha assentou. Pouco depois, porém, com a força do mar, partiu-se em 2 o galeão. Passado uma hora, esses 2 troços fizeram-se em 4. Arrombadas as cobertas, as fazendas e as caixas vieram acima, e todos os passageiros que se achavam a bordo se lançaram aos cepos e à caixaria, para flutuarem agarrados neles. 40 portugueses e uns 70 escravos morreram afogados neste lance. Os demais conseguiram chegar à terra, alguns com ferimentos de gravidade. 4 horas depois, todo o galeão desaparecera desfeito. Na praia acumulavam-se os seus destroços, arremessados pela fúria dos vagalhões. Determinaram os náufragos manter-se ali, entrincheirados, até que convalescessem os mais doentes. Tinham dado com água naquele lugar. Passados 10 dias, avistaram num outeiro uns 7 cafres que traziam consigo uma vaca presa. Por acenos, convenceram-nos a descerem até à praia, e foi o capitão falar com eles, acompanhado por 4 dos portugueses. Significaram por sinais que queriam ferro. Manuel de Sousa, percebendo-os, mandou que trouxessem meia dúzia de pregos e lhes mostrou. Os cafres chegaram-se mais aos nossos e discutiram o preço da sua vaca. Nisto, apareceram 5 negros em outro outeiro e começaram a bradar aos 7 primeiros que não dessem a vaca a troco de pregos. Foram-se então, levando a vaca e sem dizerem palavra mais. Uns dias ainda se mantiveram ali, com muito cuidado e vigilância, levantando-se o capitão para rondar os quartos 3 e 4 vezes durante a noite, o que era para ele trabalho grande. Convalesceram por fim os doentes e feridos, e, vendo todos já aptos a caminhar, chamou-os a conselho sobre o que deviam fazer. Como não ficara do galeão com que pudessem construir uma jangada, decidiram caminhar ao longo das praias até ao rio de Lourenço Marques. Estaria este, ao que lhes parecia,
a umas 180 léguas daquele local, 31 graus de latitude sul, seguindo sempre a linha da costa. Os que lá chegaram, porém, andaram mais que 300 léguas, pelos muitos rodeios que foram fazendo para passar os brejos e cursos de água com que iam topando pelo caminho. Depois tomavam a orla do mar, e nisto gastaram 5 meses e meio. Partiram, pois, a 7 de julho, 1552. Ia na vanguarda Manuel de Sousa com 80 homens portugueses e escravos, com André Vaz, o piloto, que levava uma bandeira com um crucifixo erguido, e Dona Leonor em cima de um estrado, que era carregado por alguns escravos. Ao centro, o mestre do galeão com a gente do mar e as escravas. Na retaguarda, Pantaleão de Sá com o resto dos portugueses e dos escravos, que seriam cerca de 200 pessoas. Orçava por 500 o total. Caminharam assim durante um mês, com muitos trabalhos, com fomes, com sedes horríveis, porque não tiveram de comer por todo este tempo, senão aquele arroz que do galeão escapara e umas poucas frutas que no mato acharam. Haveriam andado uma centena de léguas, que fariam umas 30, não mais, ao longo da costa, e tinham já perdido umas 10 pessoas que se deitaram no chão por não poderem mais. Um filho bastardo de Manuel de Sousa, de 10 ou 12 anos, vinha muito fraco por causa da fome. Um escravo o trazia com muito custo e ambos se deixaram atrasar. Manuel de Sousa não deu por isso, por supor que vinha na retaguarda com seu tio Pantaleão de Sá. Perguntando por ele e não o encontrando, ficou como louco. Prometeu que daria 500 cruzados a quem voltasse atrás em busca do filho. Não houve, porém, quem lhes aceitasse, por acharem já a boquinha da noite, em que os que se deixavam atrasar os devoravam os tigres e os leões. Por vezes, tinham tido que lutar com bandos de cafres. Diogo Dourado, que sempre pelejara como bom cavaleiro, veio a falecer numa dessas brigas. 1, 2, 3 pessoas ficavam por dia naquelas praias, ou então metidas por meio dos matos, por já não poderem caminhar avante. Sabiam que os tigres ou as serpentes as haviam de devorar de aí a pouco, pois os havia ali em grande número. Apesar disso, deixavam-se cair, porque já não podiam andar mais, e rogavam aos outros que os encomendassem a Deus. Cerca de 3 meses, já agora, haviam decorrido nessa caminhada em busca do rio de Lourenço Marques, ou seja, da aguada da Boa Paz. Alimentavam-se de frutos, se acaso os achavam, e de ossos torrados. Quem topava coisa que se pudesse comer e que lhe fosse possível dispensar, vendia por preços exageradíssimos. Um quartinho de água por 10 cruzados, e por 15 cruzados uma pele de cobra. Comiam mariscos quando passavam nas praias, ou peixe morto que o mar lançava. Ao cabo deste tempo, encontraram um cafre, velho senhor de 2 aldeias, que os recebeu com alegria e muito bem. Pediu-lhes o raizete que não passassem dali, deixassem estar na companhia dele, dizia, que trataria de os manter o melhor que pudesse. Estava o velho em guerra com um rei vizinho, pelo qual passariam os portugueses se continuassem o caminho na direção do norte, e desejava, por isso, o auxílio dos nossos. Afirmava-lhes que se insistissem em prosseguir, seriam roubados por esse rei, de maneira que, em virtude da ajuda que esperava obter e também do conhecimento que dos portugueses já tinha, por Lourenço Marques e António Caldeira, que ali haviam estado de uma outra vez, trabalhava o cafre quando podia, porque se demorassem os náufragos junto dele. Em se determinar, se detiveram 6 dias. E, vendo o cafre que Manuel de Sousa continuava no desejo de seguir avante, pediu-lhe que o ajudasse. Antes disso, com alguns homens da companhia, contra certo inimigo que lhe atrás ficara. Pediu o capitão a Pantaleão de Sá que quisesse ir ajudar o rei amigo com uns 20 portugueses da companhia. Foi ele, com efeito, com os 20 dos nossos e 500 cafres. Retrocederam umas 6 léguas, tomaram ao inimigo todo o gado
e trouxeram-no ao arraial onde estava o rei, com Manuel de Sousa e os companheiros. Gastaram nisto meia dúzia de dias. Tornou Manuel de Sousa a reunir conselho. Ficou decidido retomarem a marcha até àquele rio de Lourenço Marques, que havia 3 meses andavam buscando. Ora, a verdade é que já lá se achavam, sem o saberem. Com efeito, o rio que buscavam tem 3 braços, e Manuel de Sousa e seus companheiros encontravam-se na margem do primeiro. Cegou-os, porém, sua má fortuna, e não quiseram senão prosseguir. Pensou por isso o capitão em tomar 7 ou 8 almadias que ali viram fechadas com cadeias. O rei Cafre, todavia, não lhes queria dar, pelo muito desejo de os ter consigo. Mas Manuel de Sousa tanto instou que o bom do rei, afinal, os deixou servirem-se das almadias e transporem-se nelas à outra margem, onde se ordenaram para caminhar. Passados sobre isto uns 5 dias, chegaram à beira do rio do Meio, onde sofreram sede por ser salgado. Desejou o capitão mandar pescar água. Ninguém o quis, todavia, fazer, a menos de 100 cruzados, o caldeirão. Ao outro dia, perto da noite, apareceram uns negros em 3 almadias. Por uma negra do arraial, que começava a entender o falar dos cafres, fizeram saber aos portugueses que viera ali gente parecida com eles, tripulantes de um navio que partira já. Perguntou-lhes o capitão: quereriam passá-los para a outra banda? Os negros disseram que no dia seguinte, se lhes pagassem bem. Ao amanhecer, com efeito, vieram os cafres com 4 almadias e começaram o trabalho combinado, pelo preço de alguns pregos. No meio do rio, de repente, Manuel de Sousa arrancou da espada e bradou para os negros: perros, onde me levais? Os cafres saltaram à água e os nossos, abandonados, estiveram em risco de se afundar. Dona Leonor e os que iam com ela pediram-lhe que não fizesse mal aos homens, que com tal se poderiam perder. Manuel de Sousa, até ali, fora pessoa conhecida e admirada por sua bradura e discrição. Quem viu aquilo, por isso mesmo, facilmente concluiu que perdera o tino, pelas muitas vigílias e cuidados que naquela jornada padecera. O certo é que dali em diante nunca mais ele pôde governar a gente como até ali havia feito. Chegada à outra banda do rio, queixou-se muito da cabeça. Ataram-lhe com toalhas e ali se tornaram a juntar todos. Decidiram-se a caminhar. Quando se aproximou um grupo de cafres, prepararam-se os nossos para a defesa, cuidando que viriam para os assaltar. Perguntados quem eram e que buscavam, os portugueses responderam que cristãos e náufragos, e rogaram-lhes que os guiassem para um rio grande que sabiam situado mais além. Se tinham mantimentos, lhes trouxessem, pois estavam decididos a comprá-los. Por uma cafra que de Sofala viera, lhes disseram os negros que os acompanhassem, pois seriam agasalhados pelo seu rei. Uma vez chegados, mandou-lhes comunicar o rei dos cafres que não entrassem naquele lugar e que se fossem postar ao pé de umas árvores, onde lhes enviaria de comer. E, com efeito, receberam mantimentos a troco de uns pregos. Assim se detiveram uns 5 dias, parecendo-lhes que poderiam ficar ali até à chegada de uma nau da Índia, segundo o que os negros lhes haviam contado. O rei, porém, disse-lhes que não poderiam continuar juntos, por falta de mantimentos naquela terra. Ficasse o capitão com a mulher e os filhos e alguns dos companheiros que preferisse, e os outros se repartissem por aqueles lugares. Isto dizia com ruim intenção. Não se atrevia, porém, a pelejar com os nossos, pelo medo que tinha das espingardas, que havia 5 no arraial. Os portugueses entregaram-se à sua fortuna e aceitaram a ideia de um insidioso cafre, esquecidos do conselho daquele rei amigo que tinham anteriormente conhecido. O negro, assente que os nossos se repartissem,
Acrescentou que tinha ali capitães seus, cada um dos quais se encarregaria de um grupo determinado de portugueses, a fim de os alojar e sustentar. Propunha, porém, que estes abandonassem as suas armas, porque os cafres, com medo delas, os não tomariam enquanto as tivessem, e que ele os mandaria meter numa choça para lhes restituir quando chegasse o navio. Caíra o capitão, como já sabemos, gravemente enfermo, e não respondeu como o teria feito se achasse na inteireza do seu juízo. Prometeu, por então, que falaria com os seus. Reuniu-os, pois, e disse-lhes que o rio de Lourenço Marques era aquele mesmo em que agora se viam, segundo André Vaz, o piloto, lhe haviam afirmado. Que quem quisesse poderia seguir. Ele, porém, o não podia fazer, por amor de seus filhos e de sua mulher, que vinha debilitadíssima dos grandes trabalhos e já sem escravas que lhe assistissem. Sua determinação, portanto, era acabar com a sua família. Quando disso fosse Deus servido. Perdia aos que seguissem seu caminho e que achassem embarcação de portugueses, que lhe trouxessem ou mandassem novas. Os outros ficassem e, por onde ele passasse, passariam eles. Para sossegar os negros, todavia, e para não cuidarem que eram ladrões, era necessário entregarem as armas. Era o que lhes cumpria agora fazer. Mandou, portanto, que as depusessem. Assim fizeram, contra a vontade de alguns deles e muito mais de Dona Leonor. Porém, ninguém o contradisse senão esta, ainda que de nada lhe aproveitou. Exclamou ela então. Entregais as armas? Pois agora me dou eu por perdida, com toda a gente que aqui está. Tomaram-nas os negros imediatamente e logo as levaram para a casa do rei. Mal viram os portugueses desarmados, caíram os cafres sobre os desgraçados. Apartaram-nos, bateram-lhes, roubaram-nos, arrastaram-nos por esses matos, cada um deles como lhe cabia em sorte. Chegados às aldeias, já os levavam completamente despidos e com muitas pancadas os lançavam fora. A Manuel de Sousa, sua mulher e seus filhos, ao piloto e a umas 20 pessoas, deixaram-nos ficar na companhia do rei, porque traziam joias, pedrarias, dinheiro. Assaltaram-nos e de tudo os roubaram. Depois disse o rei a a Manuel de Sousa que se fosse em busca dos demais companheiros, que se não arriscavam a nenhum outro mal. Os dos outros grupos se foram juntando. Seriam ao todo umas 90 pessoas. Muito maltratados, despojados de tudo, recomeçaram dessa forma o seu fadário. Cada um, não havendo já quem os comandasse, tomou o caminho que lhe apeteceu. E muitos dos desgraçados se perderam assim. Manuel de Sousa, com sua mulher, os meninos, o piloto, o contramestre e alguns companheiros que com eles ficaram, seguiram aquele grupo dos 90 náufragos. Ao fim de 2 dias, porém, tornaram os cafres, deram neles e despiram-nos completamente. Dona Leonor não se deixou despir, defendendo-se às punhadas e às bufetadas, e então de certo acabaria a vida se não fossem os rogos de Manuel de Sousa, que lhe dizia que todos nascemos nus e que mostrasse resignação à vontade de Deus. Choravam entretanto os 2 meninos, pedindo comer, e nada havia que lhes pudessem dar. Vendo-se nua, lançou-se na areia, cobrindo-se toda com os seus cabelos. Fez uma cova e meteu-se nela. Ainda lhe deram uma mantilha rota, porém nunca mais Dona Leonor se ergueu dali. Os companheiros, quando a viram assim e ao seu bom capitão, por piedade e vergonha, se afastaram um pouco, e disse ela ao piloto com voz fraquíssima: Bem vedes como estamos, André Vaz. Percebeis que não podemos passar daqui. Aqui acabaremos os nossos pecados. Ide vós embora. Fazei por vos salvar e encomendai-nos a Deus. Se puderdes ainda chegar à Índia e a Portugal em algum tempo, contai como foi que aqui ficamos. Eles,
vendo que não lhes podiam dar socorro, lá se foram, errando por esses matos, em busca de remédio para as suas vidas. Ficaram com Manuel de Sousa e com sua mulher, o contramestre do galeão e algumas escravas que os acompanhavam. Destas últimas se salvaram 3, que conseguiram chegar a Goa. Por elas se soube, mais tarde, como morreu Dona Leonor. Manuel de Sousa, ainda que maltratado do entendimento, não esquecia a necessidade de comer de sua mulher e de seus filhos. E, estando ainda manco de uma ferida que os cafres lhe fizeram numa perna, entrou pelo mato a buscar frutas. No regresso, achou Dona Leonor muito enfraquecida, assim de fome como de chorar. Um dos meninos morrera já, e por suas mãos o enterrou na areia. No dia seguinte, tornou ao mato, em busca de fruta. Quando voltou, Dona Leonor e o menino estavam mortos. Em redor, choravam e gritavam umas 5 escravas. Apartando as escravas, foi sentar-se o marido junto dela, com o rosto apoiado numa mão. Esteve assim a olhá-la por meia hora, sem chorar nem dizer palavra. Por fim ergueu-se, escavou a areia com a ajuda das servas e enterrou-a a ela e ao seu filhinho. Todo esse tempo se conservara mudo. Depois de enterrada Dona Leonor, e sempre calado, embrenhou-se no mato e desapareceu. Os que de toda a companhia conseguiram salvar-se seriam uns 8 portugueses, 14 escravos e 3 das escravas que acompanhavam a dama no momento da sua morte. E, andando por ali sem nenhuma esperança de chegarem à terra de gente cristã, sucedeu que um navio, em que ia um parente de Diogo de Mesquita, foi ter àquele rio para comprar marfim. Tendo notícia de portugueses perdidos, mandou procurá-los, resgatando-os pelo preço de algumas contas, que seriam de 2 vinténs por cada um. Embarcaram, pois, e chegaram a Moçambique a 25 de maio de 1553.